corpo na rua, o carro na lama, silêncio na cama, o sapo na lua, a fome na rua, o medo na cama, sujeira na alma, o homem na lama, o corpo na cama, o carro na rua, o sapo na lama, silêncio na lua, a fome no corpo, o medo na rua, a pureza na lama, o homem na lua. Bom, terceiro e último bloco desse programa. Eu ia falar programa especial, mas parece que eu falo isso todo o programa. Todo o programa é especial. Mas é mesmo. Mas esse é um pouquinho mais, porque pelo afeto que eu tenho por esse entrevistado. Bom, Valdir, eu no primeiro bloco não te possibilitei mostrar os teus livros aí. Você queria falar, você falou no break, então fala disso aí. Então, como eu estava falando, a passagem pelo Picaré que me permitiu isso, porque eu via todo mundo com livros, eu falei, também vou fazer meu livro. E eu fiz na Tribuna o Plenilúnio, que foi assim, realizei um sonho meu, né? Só que quando eu lancei esse livro, eu já não escrevia mais, esse poema não tinha mais nada a ver comigo. E ele teve uma repercussão boa, vendi praticamente quase todos. Teve gente que bateu, eu punha o endereço onde eu morava, bateu na minha porta, olha, eu quero o teu livro porque ele diz que é romântico. Eu já não estava mais nessa fase, né? Mas seja como for, ele me permitiu sonhar mais, assim, com outros livros. Até Valdir, aproveitando o embalo, né? Porque eu lembro muito daquela visão que eu tinha do poeta guerrilheiro, né? Guerrilheiro não no sentido de pegar em armas, mas de pegar o livrinho, ir na porta aqui do Iporanga, né? E pegar aquelas filas para assistir aqueles filmes lá e chegar assim, olha, você não quer comprar meu livro? Né? Você passou por isso? Não, também? eu particularmente eu não gostava de ficar oferecendo, não, sabe? Eu tive esse pudor. Mas eu fazia varal de poesia na rua e levava os livros. Antes mesmo do varal de poesia se tornar oficial, né? Porque ele foi dentro do meu trabalho na Secretaria de Cultura. Já fazia varal de poesia. Então eu e Canuto, a gente fazia no Orquidário, pedia para entrar no Orquidário, naquela época a gente conseguia, montava um varal de poesia lá dentro. Vinha pessoas de outro estado, eu punha uma cartolina, escreva seu poema, era muito legal isso, né? E o varal continua, né, até hoje. E como eu lancei meu livro, eu fiquei frustrado, aí foi a época que a gente se conheceu, que você também colaborou nas primeiras Mirantes, você, a Marisa Murta, que era uma dupla, né, dinâmica, inseparável. A Marisa produzia uma revista na arquitetura, que tanto a Marisa quanto eu somos arquitetos, né? Chamava-se Movimento Palavra. Isso. Um nome muito feliz, né? Inclusive, como Mirante também, mas continua. Então, até que você surgiu e você pode até me contar. Falei, olha, eu quero lançar o Pequeno Marginal. Essa diagramação quem fez foi o César. Pequeno Marginal, uma foto minha com 1 ano, que eu morava no Morro da Penha, e eu coloquei o Pequeno Marginal. Porque aí teria 2 sentidos, como eu vim da periferia. Só que o marginal não é essa conotação que ficou hoje. Era um marginal mais... E uma poesia marginal ou independente. Sim, que era o nome que você dava. E você realizou você fez esse livrinho assim, foi um corte, eu falo, mas foi um corte na minha... Me tirou aquela coisa do primeiro livro, aquela sensação de não ficar... daí, não fiquei contente. E em 2000 eu lancei o Autógrafo, que realmente eu acho que aqui é o meu livro, que eu gostaria até de reeditá-lo, porque aqui eu reuni a técnica, a escola de Oswald de Andrade, que é Amor e Humor. Eu coloquei aqui Amor e Humor. Então tem gente que pega esse livro e fica rindo sozinho, né? Já me falaram. Né? Porque eu acho que é isso, a vida sem amor e humor. Bom, eu só fiz um comentário no Pequeno Marginal, que é uma história curiosa, que o Valdir queria muito que o livro tivesse 2 cores na capa. Sim. Não, mas eu queria com cor. E naquela época a produção era uma coisa amadora demais. E a única solução para atender o desejo dele foi fazer um carimbo, pegar uma carimbeira vermelha e um por um a gente carimbava o nome do título, o título do livro, nesse papel meio sépia, que era para que a gente tivesse 2 cores. Né? Você vê o grau de dificuldade. Antes de a gente falar disso, não sei se vai ter muito tempo, vamos falar da Mirante. A Mirante faz 30 anos, ela ainda existe, Valdir? A Mirante existe sim, ela inclusive teve um lançamento agora na Livraria Realejo, dentro do Cine Zen Cultural do André Zen, é o 2º ano e a gente participa. Fiz lançamento agora no Espaço Cubano José Martí, eu sempre levo atrações como Dança do Ventre, Dança Cigana, leitura de tarô, para atrair as pessoas. A Mirante, ela continua assim, muito mais consistente,
tornou uma revista mais séria, totalmente diferente das outras. Mirante sempre teve várias fases, né? E a gente tem colaboradores, assim, como o Da Costa, Seri, o próprio Chico Marques, Marcelo Rael, enfim, pessoas da cidade, Argemiro, que mandam... O Miro faz ilustrações? O Miro faz. Na última, inclusive, eu tenho uma entrevista, um perfil do Márcio Calafiore, que é também um amigo aqui de Santos, jornalista, que ele fez na revista Brasileiros. E eu resolvi, homenageando o Miro, porque a gente tem que lembrar das pessoas enquanto elas estão vivas, Sim. né? Quem morreu... O Miro é uma celebridade da cidade de Santos que passa pelas ruas aí e a gente não percebe, sim, né? Sim, ele é um artista, um talentoso, e é uma figura simples, uma figura também que ele gosta de ficar na dele, né? Na página central da Mirante tem um desenho dele, que tem o Maurice Legiar, o Hamilton, que era uma figura folclórica que andava em Santos, e o Tomé. Ele fez esse desenho e eu resolvi colocar na revista também. Eu tenho que te acelerar porque já me deram sinal que faltam 3 minutos. No podcast você fala à vontade, mas aqui eu vou ter que te cortar. Onde que as pessoas encontram a Mirante hoje ainda? Eu na verdade eu não deixo a Mirante em lugar nenhum porque assim, eu deixo numa livraria, primeiro que a poesia, embora ela seja uma revista cultural também, a poesia ela não se vende, quer dizer, ela é difícil se vender, né? Então ela é uma edição limitada, eu faço 80 exemplares e vendo no lançamento e ando com a revista. Porque se eu deixar numa livraria, se a pessoa, o dono aceitar, porque não vai ser muito interessante para ele ter uma revista, ele quer livros que vendam. Isso já foi tempo que você colocava lá e ficava em Santos mesmo. Mas eu lembro quando eu lancei meu livro em 83, que o que você fazia era fazer uma espécie de consignação. Sim. E o preço já era mínimo e você tinha que dar uma parte para eu acabava esquecendo, não ia buscar mais, sabe? Aí eu falei, não, só mas, pra deixar. Então, peraí. Mas esses 80, assim, eu estou transmitindo aqui com um alcance de uma audiência bem maior do que você numa praça gritar. Pelo menos isso a gente consegue. Não muito mais, mas... e se esse telespectador que está em casa quiser comprar, não, né? Porque ela não a revista tem assinatura, ela vive de assinatura vive de também. assinatura. Como é que eu faço? Aí é o meu e-mail, né? Pode passar. É Mirante Poesias, poesias no plural, @hotmail.com. Tá na tela. Mirante Poesias, no plural, @hotmail.com. Bom, aí então, porque assim, a gente está levantando uma bola de uma revista que está hoje, que número é o último? 80. 80 edições. 80 ela é edições. trimestral, você Trimestral. me disse, né? Já há 30 anos. 30 anos. Né? Então ela é parte do Edições, relicário cultural da cidade de Santos. Edições Meu Bolso. A Mirante nunca teve patrocínio, porque se tivesse patrocínio ela tinha acabado. Você tem o último exemplar? Está Ficou lá. ali. Bom, então tá bom. Vocês mandam um e-mail que vocês descobrem como é que ela é. Eu tenho que interromper, eu tinha vontade de falar sobre produção independente, comparando como era antes, como é agora. Vou ter que te convidar de novo. Opa, né? Ótimo. E a gente acaba com o Valdir lendo ele leu em off alguns poemas nas viradas de break, mas ele vai ler um com imagem gravada dele, porque a expressão do poeta é tão forte quanto a palavra dele. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela tua audiência, obrigado, Valdir, pela tua presença. Eu que agradeço. Quebranto. Olho seca telhas, seca pimenteira, olho gordo, olho grande, olho grosso, olho mata-pinto, olho ruim, mal olhado, traz feitiço, faz fascínio. Benza, ó Deus, olhos não são maus. Colhida a fruta, a árvore apodrece. Guiné dá alarme, aguça o cheiro. Contra ti, haja oração, patuá, amuleto, talismã, escapulário, carântula, meia-lua, figa, isola, pé de pato mangalô 3 vezes. Não te receio, tenho Jesus Cristinho no coração. Esse é um poema.